Muito bem, irmãos. Conversava agora há pouco aqui com alguns irmãos. Nós temos o desafio de expor o primeiro livro lá em Salmos, até o capítulo, parte do 41, do livro 1. Mas no mês de dezembro, nós vamos dar uma pausa na exposição dos Salmos. Eu que pedi para o Raimundo, se possível, desligar isso aqui da frente, senão minhas folhas vão voar. Não ligar isso aqui, obrigado. E nós então demos uma pausa e conversando com o reverendo Joer, decidimos falar sobre o mistério da encarnação, que é a grande ênfase do momento. Por mais que, eu acho que está ligado, Raimundo. Se possível, puder desligar isso aqui. Muito bem. E nós temos falado então sobre nós conversamos essa semana sobre tratarmos durante esse mês de dezembro sobre a ideia do mistério da encarnação, que é referido ao nascimento de Jesus. E isso é tão importante porque você já deve ter percebido que a cada dia que passa, a ideia do Natal, a ideia do nascimento de Jesus é algo que tem sido colocado de lado. A perversão do Natal. Bem sabemos que essa data não é a data do dia 25 de dezembro, necessariamente a data que Jesus nasceu. Pelo contrário, é muito impróprio que ele tenha nascido nesse período. No entanto, é legal termos uma data estabelecida para lembrarmos da encarnação, da palavra, do verbo que se encarnou, da promessa de Deus, da pessoa de Jesus. Isso é tão importante para nós, mas muitas vezes esse período, ao invés de ser utilizado para essa lembrança, tem se utilizado apenas como um período de descanso, como um período bom economicamente, supostamente para alguns comerciantes, talvez um período também de moral, para se falar, não, agora vamos ter um período melhor, vamos dar uma apaziguada, ou não, se utiliza também do período de festas para se extravasar e colocar para fora todo o pecado que está lá dentro. E o pior, que talvez de todos, seja o interesse de proclamar uma paz sem Cristo. Eu acredito que seja uma das maiores incongruências a ideia de falar de paz, paz entre as nações, vamos ter esse período de paz, vamos aplacar aí a ira, sem que necessariamente essa paz seja feita e realizada pelo próprio Cristo. Isso é tão complicado, né? Nos filmes, na mídia, se fala de um Natal já totalmente miscigenado na ideia de outras religiões, de outras perspectivas, sem a pessoa de Jesus, apenas numa ideia de paz, e uma paz mentirosa, porque não existe nenhuma paz sem Cristo Jesus. Ele é o promotor da paz, e ele foi enviado com esse propósito pelo Pai. Por isso, nós vamos tratar de um texto muito conhecido nessa noite, o texto do Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 14. Você até pode falar comigo de cor aí. João 1, 14. Vou começar a falar e você vai continuar, tá bom? E o Verbo se fez carne e habitou, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, é muito importante olharmos para essa ideia de Jesus se encarnando, porque alguns comentaristas colocam que é um milagre dos milagres. Porque como pode? É uma ideia assim que nós aceitamos pela fé, claramente, porque é exposto pelas Escrituras, mas é algo que nos foge a uma compreensão total, porque, como coloca Bavinck, é incompreensível numa lógica comum,
pois Deus se revela, ele torna-se conhecido dos seres criados, porque é a eternidade no tempo. Jesus é a encarnação de Jesus, o que é eterno, o que é o Logos, o que existe desde a eternidade, se adentra ao tempo. Isso é algo difícil de imaginar, essas conexões, eternidade e tempo na mesma pessoa. Imensidão, algo imensurável que é a ideia de Deus também no espaço. Jesus existiu, ele existe, o seu corpo existe, foi claro diante do espaço, o infinito, dentro do finito, aquilo que é imutável, dentro da mudança, o ser e o devir, toda essa ideia, aquilo que estava posto dentro da eternidade, se propõe a uma mudança, a uma encarnação, e então ele se faz carne, e esse mistério nos é proposto aqui no Evangelho, na pessoa de Jesus. O maior de todos os mistérios nos é revelado, e nos deixa assim, estupefatos de imaginar tudo isso, esse mistério, não autocontradição, mas um mistério. Como é difícil imaginar tudo isso, a pessoa de Deus, né, e a pessoa de Deus e o homem, né, 100% Deus e 100% homem. Dentro desse contexto, é muito importante dessa passagem, olharmos aí claramente o propósito do evangelista em nos mostrar o quiasmo, claro, que é uma ideia de uma apresentação de ideias que são ou antagônicas ou paralelas. Aqui no texto há muitas ideias paralelas, desde o versículo 1 até o versículo 18. E a ideia central do que ele vem fazendo nesses paralelos é mostrar que toda essa obra da encarnação, de Jesus sendo o Verbo, a palavra de Deus que se encarnou, tem o claro objetivo de tornarem filhos de Deus. Toda a ideia nos conduz, o pivô de tudo isso aqui é nos mostrar que essa autorrevelação de Deus em Jesus, o Filho de Deus que se torna carne, é uma revelação misericordiosa, de graça. E é por isso que podemos observar dentro de tudo isso Jesus como o nosso Redentor e como nosso Salvador. Então há uma progressão dentro desse texto, tão clara no pensamento, que ele se utiliza, parece que se você vai lendo assim, ele está falando do Verbo, o Verbo se encarnou, de repente ele fala de João. Por que ele usa João Batista aqui no versículo 6, no versículo 8, no versículo 15? Para nos mostrar claramente essa ideia de que a palavra, desde o início, desde o princípio, ele volta a Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está voltando à ideia do princípio dentro desse mistério, dessa missão divina na eternidade, nesse ponto de vista totalmente absoluto lá na eternidade, para aqui. Para esse momento onde João Batista é esse ponto de contraste, onde não somente a criação e toda essa obra na eternidade revelou Jesus, mas o próprio João Batista aqui, como seu mensageiro, ilustra claramente que Jesus é o Filho de Deus, aquele que ele não era digno de atar as sandálias. Por isso nós podemos ver, dentro de tudo isso, esse contraste que ele vai nos trazendo sobre a vinda da luz, a vinda da palavra, o encarnar da palavra, como uma expressão dessa graça aos seres humanos. Por isso ele diz, no princípio, no versículo 1, se você atentar aí, no princípio, ele está voltando a Gênesis, ele está voltando à ideia do Antigo Testamento, voltando à ideia da criação. Ele vem nos colocar aqui, usando os termos no original, de que Jesus é o Criador, e Jesus é o Criador também da nova criação. Jesus estava presente quando disse Deus, lá em Gênesis, era Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, estava ali, o agente de Deus, o termo melhor seria o originador, é Cristo quem originou toda a criação. E nessa nova obra, nesse novo Adão, que é Jesus aqui, expresso também por João, ele também é o originador dessa nova criação.
pecado de Adão e Eva trouxe toda essa consequência, e então Jesus é o enviado de Deus para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Ele é o originador de todas as coisas. Por isso, é muito importante para nós vermos dentro dessa ideia Jesus como a origem de tudo. É a ênfase aqui de João. É nos mostrar Jesus como a origem. Jesus não simplesmente foi alguém que nasceu e aí ele foi evoluindo. Não, Jesus é o Verbo encarnado, é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho de Deus, que voluntariamente se propôs a glorificar ao Pai na obra redentiva, na obra de mediador, para resgatar o seu povo, para resgatar a sua igreja. Então, dentro do mistério da encarnação, nós podemos ver que ele é revelado, em primeiro lugar, na palavra. O versículo 14 volta novamente com a ideia de palavra. Ele começou lá no verso 1 com a ideia do princípio, e ele volta aqui, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a ideia tão clara de que a palavra eterna assumiu a humanidade. Não é isso, não é essa ideia de que Deus assumiu, não, ele se fez carne. É uma ideia tão clara. João está fugindo de qualquer ideia de dubiedade, como se por algum momento a divindade passou por um período de encarnação. Não, ela se fez carne, ela é carne até hoje. Cristo está no céu, ressurreto, à direita do Pai, com o seu corpo físico. Ele se fez carne. Isso é muito importante para nós. E a palavra que se fez carne, toda essa figura que João está se utilizando aqui, ele está lembrando lá do Antigo Testamento. Ou lembrando do tabernáculo, ou lembrando da tenda, quando ele diz: e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Então ou seja, a tenda do encontro, ou seja, o tabernáculo, é onde Moisés ouviu o nome divino, lá em Êxodo 33, versículo 1, nos diz que Moisés ouviu o nome divino falado pelo próprio Deus. E quando ele escuta, olha o grande privilégio, ele escuta esse nome, e então isso é registrado depois nas tábuas da lei, nas 2 tábuas. E nós podemos ver dentro de todo esse registro, que João está falando, é esse nome, é esse que foi registrado agora. João diz que essa palavra de Deus, que Moisés ouviu, isso é revelado, é a autoexpressão de Deus que se tornou carne. É a suprema revelação. Até mesmo o escrito do Antigo Testamento, ele é como que uma expressão antecedente daquilo que é a revelação máxima, que é Jesus, que é a palavra. A carta aos Hebreus nos diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meios dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. A palavra se vestiu de humanidade. Ela se vestiu de humanidade. Ela não se vestiu de pecado, mas ela se vestiu de humanidade, para que, se tornando carne, Deus se tornasse homem. E quando ele se tornasse homem como nós, então ele fosse o nosso representante diante de Deus. E ele cumprisse então assim, cabalmente, tudo aquilo que era necessário para redimir e para resgatar o seu povo. Essa é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. E nós devemos, acima de tudo, entender dentro do propósito do evangelista o que é essa palavra de Deus. Muito mais do que a cultura ou os costumes poderiam revelar. Dentro do próprio evangelho, nós podemos ver as afirmações claras de que Jesus é a palavra de Deus, ele é a expressão de Deus, ele é o próprio Deus, ele é a palavra de Deus direcionada ao próprio Deus. Portanto, João pretende aqui nos mostrar claramente dentro desse evangelho que nós precisamos olhar para toda essa obra de envio
desse verbo que se encarnou, e vemos claramente que essas obras de Jesus são os feitos e também são as obras do Pai, como podemos ver lá no capítulo 17. Jesus é a expressão máxima do Pai. Jesus é a expressão da glória de Deus. E se, como é dito aqui por Barré, os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus, se isso não é verdade, esse livro é blasfemo. Porque toda a identificação de Jesus é com o Pai e é para a glória do Pai. Portanto, devemos ter um entendimento claro desse verbo que se encarnou como palavra, como expressão máxima da glória de Deus na pessoa de Jesus. Ao lembrarmos do Natal, muito mais do que qualquer outro sentimento que possa trazer alívio para você, secundariamente, lembre-se que Cristo é a palavra encarnada para trazer a paz entre o povo de Deus e o próprio Deus. Ele é aquele que veio nos redimir. Ele é aquele que veio perdoar os nossos pecados. É que veio cumprir aquilo que nós éramos incapazes de cumprir. Porque Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. O mistério da encarnação também revelado na ideia de habitação. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Essa ideia é muito forte. É a palavra de tabernaculou, ele morou entre nós. É a mesma ideia do Antigo Testamento, do santuário que foi feito em homenagem para que Deus habitasse ali no meio do povo. Ou a tenda do encontro, como eu já foi dito aqui anteriormente. E toda essa alusão de que Jesus tabernaculou, ele habitou entre nós, é o resultado claro de que Deus escolheu habitar entre o seu povo de uma forma pessoal. Entendam a progressão de tudo isso. Existia a tenda do encontro de Moisés e Deus, existia o tabernáculo, existia o templo e existiu a palavra que se encarnou, numa expressão pessoal e clara de quem é Deus, clara da glória de Deus. Muito se canta sobre a glória de Deus, usando termos em hebraico, aramaico, hebraicos modernos, usando expressões sobre a glória de Deus no Antigo Testamento. A glória de Deus do Antigo Testamento é revelada na pessoa de Jesus, é a palavra encarnada, é a glória máxima de Deus. Quando cantamos para que Deus revele a sua glória, Ele já revelou a sua glória máxima na pessoa de Jesus, que se tornou homem. É a manifestação visível da autorrevelação de Deus, claramente expostos. Isso fica tão claro, talvez, com essa ideia de que a glória de Deus tabernaculou, habitou no nosso meio. Talvez, lendo até aqui o início do Evangelho de João, eu e você podemos ficar tentados a pensar em Jesus como alguém iluminado, andando lá pelas ruas lá da Galileia ou Jerusalém, com uma auréola na cabeça, em onde todos olhassem e já identificavam claramente a glória de Deus. E nós podemos ver durante todo o livro que não é assim. Que essa glória de Deus que tabernaculou e que habitou, ela foi identificada e ela foi manifesta nos sinais que Jesus mostrou, na exaltação, na morte de Jesus, mas ela foi reconhecida somente pelos seus. Somente pelo seu povo. Essa palavra encarnada tão claramente. Por exemplo, podemos olhar Atos 7:55 no exemplo de Estevão. Diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita do Pai. A glória de Deus é Jesus, a glória do unigênito. A glória que desceu para habitar entre nós. É difícil entendermos essa ideia, mas a glória foi manifesta na palavra encarnada. É onde Deus, no seu Filho amado, no seu único Filho, Ele manifesta toda a sua glória, para que essa glória seja refletida claramente em seu Filho amado. O unigênito do Pai é aquele que Deus deposita a sua glória, para que a sua glória destaque o seu poder.
É a glória de Deus. E João vem nos destacar isso. O verbo que se encarnou, a palavra que se encarnou, ela habitou entre nós. Isso é algo inimaginável. E também não é algo aceitável, senão pela fé. Imaginar que a glória de Deus se habitou entre nós, com um propósito claro de manifestar a glória do Pai e redimir o seu povo, é algo que só pode ser visto e entendido pela fé. Só o seu povo pode ver assim. E em terceiro e último lugar, o mistério da encarnação revelado, nos diz o texto que é cheio de graça e verdade. A glória de Deus manifesta na palavra encarnada era cheia de graça e de verdade. Parece-nos que João aqui está nos conduzindo a voltar lá para Êxodo, capítulo 33, 34, onde, lembre-se, Moisés implora a Deus, ele diz assim: peço-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 18. E o Senhor responde: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que é a glória de Deus, meus queridos? E como ela é manifesta, senão através da sua bondade? Moisés pede a glória de Deus e Deus responde: a minha bondade vai passar diante de vocês. E que expressão maior você pode ter da ideia de bondade de Deus, senão a própria pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio, se encarnou, que pagou a nossa dívida, o nosso pecado, na cruz do Calvário, que morreu, que ressuscitou com o propósito de redimir o seu povo. Portanto, toda essa ideia cheio de graça e cheio de verdade nos remete a todo esse contexto. E então Moisés fica sobre o monte Sinai e nos é dito que o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Êxodo 34, 5 e 7. Uma ideia clara desse amor firme, dessa misericórdia, desse amor da aliança, é o amor manifesto que João está querendo nos mostrar aqui. Quando ele diz que esse amor se manifestou cheio de graça, esse verbo, essa palavra, e de verdade, ele está resumindo toda essa ideia do Antigo Testamento, dessa figura, desse relacionamento de Moisés, quando a palavra se manifesta. A palavra lá se manifestou também cheio de graça e de verdade. Aqui ela se manifesta plenamente, cheia de graça, cheia de verdade. E assim nós vimos a glória de Deus. Então a glória revelada a Moisés ressoou de forma maravilhosa, é essa mesma verdade que João quer enaltecer-nos e nos fazer entender, para que a palavra se tornou carne. Essa palavra que desde o início está presente em tudo que existe, ela continua cumprindo o propósito eterno de Deus. Ele habitou entre nós e habitou cheio de graça e de verdade. Nele não há mentira, nele há a graça, nele há o perdão, nele há a misericórdia, nele há o compromisso da aliança. E nisso estamos firmados para sempre, para toda a eternidade. Portanto, nós podemos assim termos toda essa visão do que o João está nos mostrando dessa palavra encarnada e assim com os olhos da fé vermos a glória que nos é revelada. Quando o texto nos diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Não são todos que viram assim. Você entende o privilégio que é? O privilégio que é poder contemplar Jesus, não como apenas um agente histórico, como alguém que fez algo notório dentro da humanidade, mas como Filho de Deus,
com a palavra de Deus encarnada, com uma providência eterna para redimir e restaurar o seu povo, aquele que é o originador de todas as coisas, desde lá do princípio, como da nova criação, como do novo céu, como da nova terra. Você consegue compreender o privilégio que é? João está nos apresentando Jesus assim. E é muito importante sabermos que dentro desse prólogo aqui, até o versículo 12, versículo 14 talvez, desse prólogo inicial aqui do Evangelho de João, nos é revelada a identidade da palavra. A encarnação é vista de forma maravilhosa, mas a identidade da palavra, ela é captada. Jesus não é algo subjetivo. Jesus não é algo produzido por uma religião. Ele não é algo produzido por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu não gosto, ou por uma expressão daquilo que eu acho correto, ou de uma moral. Jesus é a personificação da palavra de Deus, Ele é o Filho de Deus, e a sua identidade é clara e revelada aqui. Não tem como compartilhar isso com nenhuma outra religião, com nenhum outro modo. Nesse sentido, o cristianismo ele é absolutista mesmo. Só Jesus, só Ele é a salvação, só Ele é o meio da manifestação clara da glória de Deus. E essa identidade precisa ser clara e vista. Se alguém crer em alguma outra providência que não seja Jesus, pode até se imaginar de alguma deidade fazendo alguma coisa, tudo isso é contrário e é vão e é inútil, porque a identidade daquele que é a palavra é clara. A palavra encarnada é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso precisa ficar claro. Então, queridos, a encarnação, ela abre a possibilidade de comunhão entre Deus e o homem. O Filho, para usar as palavras claramente aqui ditas por Warfield, desceu uma distância infinita para alcançar a mais alta exaltação concebível do homem. Deus não pode comungar com o homem, exceto por alguma forma de condescendência voluntária. Essa inclinação divina na encarnação não é apenas voluntária, mas também a mais gloriosa possibilidade, porque por meio de Cristo somos conduzidos a Deus. Não há outro caminho. Não há outro meio. Não há obra maior que Deus tenha realizado do que a obra da encarnação. Não há nada maior. Deus expressou o ápice de toda a sua obra, de toda a ideia que podemos imaginar aí, máxima na encarnação de Jesus. O Eterno, a Palavra, a glória do Pai, se fez humano, com um propósito claro de glorificar a Deus e redimir a sua igreja. Que isso me conduza e conduza você a um compromisso muito maior com a palavra de Deus. Que a nossa religiosidade, que a nossa expressão seja resultado não de uma expressão cultural ou de um compromisso que temos religioso, mas seja resultado de um entendimento claro de quem é Jesus, da sua identidade, dele como a palavra de Deus, como a providência de Deus enviada por amor, para me redimir, para me perdoar, para me restaurar, onde eu posso obter santificação, o perdão dos meus pecados, e ter um propósito, um único propósito possível e cabível, que é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Não há outra razão plausível na existência de ninguém que não seja glorificar a Deus. Essa é a razão de nós existirmos. O Evangelho de João nos revela assim a providência de Deus através de Jesus. Que em seu nome e para a sua glória, olhemos assim para tudo o que Deus fez, que Jesus fez, que a palavra fez, e a nossa vida seja um reflexo do entendimento de quem Jesus é, do que Ele fez pela sua igreja, pelo seu povo. E assim o seu nome seja glorificado diante de todos.
que a sociedade escute e saiba que existe um povo redimido e resgatado, e tão somente pela obra de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pela sua santa palavra. Ela é viva e eficaz, ela transforma a nossa vida. Obrigado a Deus, porque dentro do seu propósito eterno, o Senhor manifestou a vontade santa de salvar o seu povo, de redimir-nos. Nós nunca tivemos condição alguma, ó Deus, de apresentar nada ao Senhor que fosse digno. Então o Senhor apresentou a dignidade máxima, que é o seu Filho. A glória do Senhor, que se fez carne, que habitou entre nós, e que foi injustiçado, que não foi aceito pela religiosidade, que não foi aceito pela sociedade, que não foi aceito pelos seus, nem pelos seus familiares, que foi rejeitado, que foi crucificado, que morreu, mas que ressuscitou pelo poder e glória do Pai, e que está vivo, pronto a receber todo aquele que confessa o seu nome. Ó Deus, no nome de Jesus, que essa verdade tão clara exposta nas Escrituras seja vivenciada por nós a cada dia, e que essa expressão nos traga alegria, júbilo, que momentos de tribulação, de dor, de tristeza sejam, ó Deus, superados, ou sejam convividos juntamente com a ideia máxima da expressão do perdão, da salvação e da restauração. Que isso tome o nosso coração e a nossa vida de júbilo, que não haja outro propósito maior em nossas vidas, senão glorificar o seu nome pela imensa graça recebida, Cristo Jesus, a palavra encarnada, o Filho de Deus. Seja exaltado, ó Deus, seja bendito para todos sempre, que os nossos lábios estejam sempre prontos a adorar, a bendizer, a enaltecer o seu santo nome, porque recebemos, porque reconhecemos Jesus como Filho de Deus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador de todo o universo, e a consolação do Espírito Santo seja com você, igreja, hoje e para todo o sempre. Amém.